Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de inglês, tá? Assim como eu falei na nossa última aula, nós terminamos aquela primeira unidade que falava sobre passive voice, tá? Active e passive voice. E hoje nós vamos iniciar a nossa próxima unidade, tá? Então, se vocês abrirem a apostila de vocês, lá na page number 21, tá? Tá sem número, mas é essa page aqui, né? Ó, vai ser a unidade 2, tá? Nessa page aqui, nós vamos ter como título da unidade Around the World, tá? Que significa ao redor do mundo. Para introduzir essa unidade, lá na page number 22, vocês têm um reading comprehension, tá? Uma leitura lá, uma compreensão, né? De um texto que traz como título Cultural Patterns All Over the World, tá? Então, seriam os padrões culturais ao redor do mundo. Então, vocês têm um textinho ali que vai falar um pouquinho sobre algumas cultures, sobre algumas culturas, tá? Alguns comportamentos, né? Algumas ações, algumas atitudes que alguns lugares do mundo possuem, para vocês conhecerem um pouquinho. Então, o que vocês vão fazer para introduzir? Vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Podem fazer uma leitura, né, superficial, não tem necessidade de ficar traduzindo tudo, palavra por palavra, ao pé da letra. Claro que vocês precisam fazer uma leitura para entender, né, o conteúdo principal. E aí, lá na page 24, vocês vão encontrar seis exercises, tá? 6 exercícios de leitura, de interpretação desse textinho que vocês leram na página anterior, tá? Então, o textinho ele está lá na página 22 e 23 e a página 24 ela traz exercises, ela traz exercícios para vocês lerem de acordo com responderem de acordo com a leitura que vocês fizeram do texto nas páginas anteriores. Tudo bem? Então, a primeira atividade da aula de hoje é a interpretação desse textinho. Depois, na sequência, para nós introduzirmos a parte gramatical dessa unidade, na page 25, vocês vão ter lá na parte de grammar o reported speech, tá? O que é um reported speech? O que é um discurso indireto? Tá? Então, nós temos o direct e o indirect ou reported speech, né? Que seria um discurso indireto. Então, é o seguinte, toda vez que alguém fala alguma coisa, né? A pessoa vai falar com as palavras dela. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês agora, eu estou feliz. Em inglês eu diria, I am happy. Essa é uma frase que nós dizemos que ela está no discurso direto. Por quê? Porque eu estou representando exatamente com as palavras que a pessoa usou, né? Então, por exemplo, eu estou falando para vocês usando as minhas próprias palavras. Agora, se vocês que estão aí me ouvindo forem contar para alguém, né? Então, por exemplo, você está lá conversando com o seu pai, aí você vai lá e diz assim: ah, pai, na aula de hoje a teacher disse que ela estava feliz, tá? Quando você pega o que eu disse e conta para uma outra pessoa usando as suas palavras, nós dizemos que a frase ela está no discurso indireto, tá? Então, o discurso direto, você vai repetir algo usando as próprias palavras da pessoa que disse. Agora, se você for repetir o que essa pessoa disse usando as suas palavras, você vai estar colocando a frase num discurso indireto, que é esse reported speech que nós vamos usar. Tá? Então, lá na page 25, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo lá em cima. Lá em cima está dizendo assim, está pedindo para vocês observarem 2 exemplos, tá? Então, vocês têm 2 frases. A primeira frase, eu vou ler, tá dizendo assim, I spend most of my free time traveling around the world, he said. E a outra frase está dizendo assim, he said that he spent most of his free time traveling around the world, tá? Então, traduzindo para o português, a primeira frase diz assim, eu passo a maior parte do meu tempo livre viajando ao redor do mundo, ele disse. E a segunda